Meus amigos da Oficina da História, a gente está começando hoje então um resumax com os principais tópicos de cada fase da nossa história. Hoje a gente começa a falar de história antiga. Lembra que é aquele período que vai do surgimento da escrita mais ou menos 4.200 a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente em 476. É nesse período que vão surgir as primeiras civilizações. Te lembra que essas primeiras civilizações são chamadas de civilizações hidráulicas, porque se desenvolveram nas margens dos grandes rios. Dessas civilizações, merecem destaque os povos da Mesopotâmia, onde hoje é o atual Iraque, e os povos do Egito. Lembra também que Egito e Mesopotâmia compõem as civilizações do chamado Crescente Fértil. Então, se aparecer na tua prova Crescente Fértil, lembra que não é só Mesopotâmia, não é só Ásia, mas também a gente pega a região nordeste do Egito. Mesopotâmia, região entre rios Tigre e Eufrates. Assim como as principais civilizações da antiguidade são comunidades primitivas agrícolas que vão se juntar para poder controlar os usos da água, controlar as enchentes, as vazantes, fazer diques, canais de irrigação e gradativamente esses grupos vão se anexando a outros, o que vai dar origem aos primeiros núcleos urbanos e mais tarde às primeiras civilizações. Na região da Mesopotâmia, por ter uma geografia muito parecida, vários povos vão compor as civilizações mesopotâmicas e elas partilham de características comuns. Lembra então que a política é centralizada, uma espécie de teocracia, onde o principal líder, o patesi, ele acaba acumulando funções. Lembra também que a sociedade dos povos da Mesopotâmia ela é estratificada, dividida em classes, e ela é pouco móvel. Lembra também que a economia é baseada na agricultura, ligada às cheias do rio Tigre e Eufrates, e que gradativamente eles vão começar a produzir um excedente que vai ser comercializado. Lembra que nos primórdios da Mesopotâmia não havia moeda, não havia dinheiro, então o comércio era in natura, ou escampo. A religião, como a maioria da antiguidade, ela é politeísta, ligada às forças da natureza. Uma das principais questões, dos principais temas que é cobrado nas provas de vestibular sobre Mesopotâmia é o legado, é a herança que esses caras deixaram. Então te lembra da escrita cuneiforme deixada pelos sumérios? Te lembra do primeiro código de leis escrito da antiguidade, o Código de Hammurabi, olho por olho e dente por dente, feito então pelos amoritas, que vão unificar toda a região da Mesopotâmia, formando o primeiro império centralizado da Mesopotâmia. Lembra também do primeiro exército regular profissional da história, dos assírios, um povo guerreiro e belicoso que impunha a dominação pelo medo. E lembra também do grande legado astronômico e arquitetônico dos caldeus, que vão formar o segundo império da Mesopotâmia, também chamados de neobabilônicos. Saindo da Mesopotâmia, a gente vai cair de paraquedas no nordeste da África para ver uma das civilizações mais fantásticas da antiguidade, o Egito. Palavra do poeta grego Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo. Quer dizer que o Egito ele surge a partir do rio Nilo, ele é um presente do rio Nilo. Quando a gente fala em Egito, normalmente vem na nossa cabeça as pirâmides, múmias, o chamado senso comum. E é justamente isso que aparece em muitas provas. Um dos principais legados da civilização egípcia é a religião, o culto da vida após a morte. E a gente vai ver esse culto da vida após a morte expresso e ilustrado na arquitetura, as pirâmides, que são túmulos, nos grandes templos aos vários deuses e nos rituais de mumificação. E todo o legado da civilização egípcia invariavelmente, de um modo ou de outro, vai estar conectado a essa questão religiosa. A medicina, a arquitetura, a ciência, a literatura e assim por diante. A civilização egípcia, eles são politeístas, cultuam vários deuses, mas tem um detalhe importante, a reforma religiosa feita por Amenófis IV, que adota um culto monoteísta e passa a se chamar Akhenaton. Lembra que essa reforma de Akhenaton, ela tinha um objetivo político, enfraquecer o poder dos sacerdotes. Mais tarde, o seu enteado Tutankhamon volta com o culto politeísta mais uma vez. Um outro tema que aparece bastante sobre a civilização egípcia nas provas de vestibular é a economia egípcia, ligada às cheias do rio Nilo. Lembra? O Nilo move a economia da civilização egípcia. Ela é uma economia baseada na agricultura
e que gradativamente vão produzir um excedente que também vai ser comercializado. Um ponto importante da economia egípcia é que há um rígido controle do Estado, porque tudo pertence ao faraó. Portanto, a iniciativa privada não conseguiu se desenvolver. Lembra também que a civilização egípcia, embora tenha uma agricultura como base fundamental, um comércio por toda a região do Nilo, os egípcios também vão ter uma indústria de móveis, indústria de joias, uma indústria naval também bem desenvolvida. Saindo do Egito e da Mesopotâmia, a gente vai falar das civilizações da Antiguidade Oriental, persas, hebreus e fenícios. Quando por um acaso aparecer persas na tua prova, lembra da palavrinha-chave administração. Os persas vão formar um dos maiores impérios da humanidade. Para isso eles tiveram que criar uma máquina burocrática para administrar aquela imensidão. Rapidinho, lembra? Dividiu a região em satrápias, governadas por um sátrapa, um general de confiança do rei. Periodicamente ele mandava os fiscais, os olhos e ouvidos do rei, criou um sistema de estradas, criou um sistema de correio, criou um idioma único em todas as regiões e os documentos oficiais do império e uma moeda única, o que vai acabar favorecendo o desenvolvimento comercial de todo o vasto Império Persa. Lembra também que outro traço marcante dos persas é a religião, o dualismo religioso, a batalha do bem contra o mal. Hormuz Mazda e Arimã. A religião persa chama-se zoroastrismo e ela está descrita em uma obra chamada Zen Avesta. Saindo dos persas, a gente vai falar dos hebreus. Lembra que a civilização hebraica é que vai adotar o culto monoteísta. Se aparecer na tua prova que os hebreus foram os únicos monoteístas da antiguidade, é falso. Como nós vimos antes, o Egito, num período curtinho de tempo, adotou o culto monoteísta também. Lembra que o culto criado pelo Abraão em 2000 a.C., ele não é o cristianismo. O cristianismo vai vir só depois de Cristo. E também dos hebreus, tem duas palavrinhas-chave que a gente tem que lembrar. Êxodo, a fuga dos hebreus do Egito em direção à Terra Santa, liderados por Moisés. E diáspora, a dispersão do povo hebreu pelo mundo durante a ocupação romana da Palestina. Te lembra que a diáspora hebraica simbolicamente acaba com a criação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial. Saindo dos hebreus, fenícios. Caiu na tua prova fenícios automaticamente, comércio e navegação. Os fenícios vêm de uma região do Líbano onde tem uma geografia não muito favorável para a agricultura em larga escala, mas em compensação tem uma grande quantidade de portos naturais, florestas que vai fornecer madeira de altíssima qualidade. Então a vocação de exímios navegadores e comerciantes dos fenícios não foi uma opção, foi a única alternativa, mas isso não quer dizer que eles não eram exímios agricultores. Os fenícios nunca formaram um grande império unificado. Eles formaram várias cidades-estados e por muitos anos, por muitos séculos, eles controlaram as rotas comerciais do Mediterrâneo. Lembra também que os fenícios, para acabar desenvolvendo essas relações comerciais, criaram o primeiro alfabeto fonético da história. O primeiro alfabeto que tem som. Esse alfabeto foi aprimorado pelos gregos e pelos romanos e chegou ao alfabeto latino que a gente usa hoje. E também um outro destaque da civilização fenícia é a forma de governo, talassocracia, o governo que vem do mar. Porque o governo das cidades-estados da Fenícia é administrado pela elite mercantil ou pelos grandes armadores. Saindo dessa antiguidade oriental, onde falamos de Egito, de Mesopotâmia, de persas, hebreus e fenícios, a gente vai para o Ocidente, a gente vai para a Europa, falar da antiguidade clássica, civilização grega e civilização romana. Lembra que os gregos se localizam na Península Balcânica, uma região dividida entre uma parte continental e uma parte de arquipélagos. Essa localização da Grécia explica muito da história, porque uma região rochosa e montanhosa, ela acabou por muito tempo dificultando o contato. Por isso que a Grécia ela vai se organizar em cidades-estados. Nunca vai haver uma grande Grécia unificada. Ela sempre vai ser fragmentada em cidades-estados, independentes, autônomas e até rivais. E um pontinho para lembrar, que só havia um momento onde essas cidades faziam trégua, que era para, em caso de conflito, é evidente, que era para disputar os Jogos Olímpicos.
A história da Grécia ela é dividida basicamente em 5 períodos. O primeiro é o período pré-homérico, a sociedade creto-micênica, uma sociedade muito rica, muito próspera, que vai ser saqueada por muitos povos, principalmente os dórios. Com a invasão dos dórios em Creta vai haver a primeira diáspora grega. Então esses caras vão se espalhar pela parte continental, dando início à segunda fase da história grega, a fase homérica, que está ilustrada nas obras do poeta Homero, Ilíada e Odisseia. Lembra que é nesse período homérico que vão se formar as chamadas comunidades gentílicas, os genos ou clãs familiares. Com a formação desses clãs familiares vai surgir a desigualdade social e a sociedade da Grécia vai ser dividida de acordo com a posse da terra. Como não vai ter terra para todo mundo, porque a população vai aumentar, muitos desses gregos vão se dispersar por vários pontos da Europa em busca de terras férteis, ocasionando a segunda diáspora grega. Lembra que essa segunda diáspora é causada pela falta de terra e pela fome, começando então o período arcaico. O período arcaico onde a comunidade familiar, o geno ou as comunidades gentílicas vão se desagregar e vai se formar a polis grega. Atenas e Esparta, elas vão surgir no período arcaico. O período arcaico é um período de grande prosperidade e é o período onde vai entrar em choque o mundo oriental persa e o mundo ocidental grego, nas chamadas guerras médicas ou greco-pérsicas, migrando para uma nova fase, a chamada fase clássica. Período das hegemonias, o período onde as cidades e estados da Grécia vão rivalizar umas com as outras, o período clássico. Lembra que é nesse período clássico que Atenas e Esparta vão começar a disputar umas com as outras nas chamadas Guerras do Peloponeso. As Guerras do Peloponeso vão enfraquecer as cidades e estados da Grécia, tornando suscetível à invasão dos macedônicos, liderados por Felipe II da Macedônia, dando início ao período helenístico. O período helenístico é onde a região da Grécia vai estar dentro do Império Macedônico, liderados por Alexandre o Grande. Uma questão que aparece muito nas provas sobre civilização grega, é um dos principais legados, é a democracia. Te lembra? Demo, todos, mais cracia, governo, governo de todos. Mas lembra que esse governo, esse modelo criado por Clístenes, era para todos os cidadãos de Atenas. E para tu ser cidadão de Atenas, tu tinha que preencher alguns requisitos. Homem, maior de idade, ateniense nato e filho de pai e mãe ateniense. Portanto, se tu não preenchesse esses requisitos, tu não poderia participar da vida pública da polis de Atenas. É importante lembrar, então, que a democracia ela era altamente excludente, porque ela só dava essa liberdade política para uma parcela muito pequena da sociedade grega. Então esse foi algum dos principais tópicos da civilização grega. Saindo de Grécia, a gente vai falar da civilização romana. Os romanos surgem na Península Itálica, aquele braço de terra no coração do Mediterrâneo. A história de Roma é fragmentada em 3 fases distintas. O reino de Roma, ou monarquia romana, é um período onde vai se formar a sociedade romana, baseada, dividida na posse da terra, patrícios, os bem-nascidos, com as melhores terras, os filhos do pai, os que chegaram primeiro, os clientes, que são agregados a famílias patrícias, uma grande camada de plebeus sem direitos políticos e uma camada pequena de escravos. O período monárquico acaba com um golpe de Estado, quando a elite patrícia derruba Tarquínio o Soberbo, porque esse rei de origem etrusca estaria comprometido com causas mais plebeias. E temendo a perda de seus privilégios, os patrícios vão derrubar Tarquínio o Soberbo. Aí eles pensam que precisam criar um governo que não concentre o poder na mão de um cara só, mas concentre na mão da elite patrícia. Surge a República Romana. Res publica, coisa do povo. Quem é o povo? Os patrícios. Então é hora de relacionar a democracia ateniense para os cidadãos de Atenas e a República Romana para os patrícios de Roma. O período republicano é o período marcado pela expansão romana que se dá em 2 etapas. Primeiro a conquista da Península Itálica e aí vai esbarrar nos interesses comerciais de Cartago, iniciando as Guerras Púnicas. Quando Roma vence Cartago nas Guerras Púnicas, eles dominam o Mediterrâneo, tanto que eles chamam o Mediterrâneo de Mare Nostrum. Se aparecer na tua prova Mare Nostrum, te lembra que Mare Nostrum é muito mais do que o domínio do mar. É o domínio comercial, é o domínio social, é o domínio político, é o domínio cultural de Roma. Porque isso vai mudar completamente o estilo de vida dos romanos. É a partir do momento que os romanos conquistam o Mediterrâneo
Mediterrâneo conquistam o mar, que eles vão fundir, né, o mundo helenístico grego com o mundo romano que está em franca expansão. O período republicano também é marcado por uma guerra civil entre patrícios e plebeus. E após anos de luta, a plebe vai ter algumas conquistas. Lembra? Lei Licínia Sextia, fim da escravidão por dívidas. Lei da Canuleia, permitia o casamento intraclasses. Lei das 12 Tábuas, uma das grandes evoluções do direito romano, que vai dar uma equidade jurídica entre patrícios e plebeus. E a eleição de tribunos da plebe, que era uma magistratura que poderia então vetar leis contrárias aos interesses da plebe. O final da República é marcado por uma crise política muito grande, são os triunviratos. Lembra que nós temos 2 triunviratos. O primeiro, liderado por Júlio César, não vai dar certo, ele vai ser assassinado. E o segundo, né, Otávio, vai se aproximar do Senado e vai conseguir derrubar a República, iniciando o Império Romano. O Império Romano é fragmentado em 2 fases: Alto Império, prosperidade; Baixo Império, colapso. Principato e Dominato. Imediatamente após o golpe por Otávio Augusto, Roma entra num período de grande prosperidade, a chamada Paz Romana. Isso se deve também ao fim das guerras de conquista. Mas lembre que isso vai trazer um problema, porque com a Lei Licínia, que acabou com a escravidão por dívidas, o único meio de fornecer escravos em grande quantidade era com as guerras. Portanto, quando acabam as guerras de conquista, diminui o fornecimento de escravo. E gradativamente Roma, que era sustentada pelo braço de trabalho do escravo, ela vai colapsar. Lembra também que um dos tópicos que pode aparecer na tua prova sobre o Império Romano é a ascensão e a evolução do cristianismo. Ele é uma religião que ela vai ser perseguida, depois ela vai ser aceita e mais tarde ela vai ser imposta. Lembra que em 313 depois de Cristo, Constantino vai criar o Édito de Milão, permitindo a liberdade de culto aos cristãos. Lembra que essa é uma manobra política para tentar conter as tensões sociais em algumas regiões do Império Romano. Mais tarde, em mais ou menos 395 depois de Cristo, Teodósio vai criar o Édito de Tessalônica, convertendo o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Lembra que isso pode te levar a pensar que é daí que surge a forte religiosidade da Idade Média. Cuidado, porque os povos bárbaros não são cristãos. Os povos bárbaros, eles são politeístas. Vai ser só mais tarde um cara chamado Clovis que vai se converter ao cristianismo e daí que fortalece o cristianismo na Idade Média. É importante lembrar as razões que vão levar à queda do Império Romano. Então é um somatório de coisas, não é um único evento. Então tu te lembra que um dos principais fatos é o fim das guerras de conquista, que vai levar à falência do sistema escravista, que é o modelo econômico de Roma. Galera, mexeu na economia, mexeu com tudo, certo? Vai colapsar gradativamente todas as estruturas do Império. Anarquia militar, corrupção política e, somado a isso, ondas e ondas de invasões bárbaras que gradativamente vão penetrando nas fronteiras do Império e, por fim, Odoarco, o rei dos Érulos, destitui o último imperador romano, Rômulo Augusto, em 476, marcando o fim do Império Romano do Ocidente e, consequentemente, o fim da Idade Antiga, dando início ao período conhecido como Idade Média. Gente, esse foi então um resumax dos principais tópicos, dos principais temas abordados nos principais vestibulares sobre história antiga. Nós falamos de Egito, falamos de Mesopotâmia, persas, hebreus e fenícios e das civilizações clássicas de Grécia e Roma. Se alguma coisa não ficou claro, se por acaso surgiu alguma dúvida, coloca aí que a gente responde e até um próximo vídeo. Até mais, um abraço.